Você vai ver a partir de agora. Após reajuste nos impostos sobre os combustíveis, consumidores devem ficar atentos a práticas abusivas no preço da gasolina. Blitz de alcoolemia notificam 2.800 motoristas e deixam o trânsito mais seguro. Decreto simplifica atendimento em serviços públicos. Grupo de trabalho da Prefeitura visa reduzir o índice de casos de tuberculose em Salvador. Olá, eu sou Alexandre Coronago. O CNT Notícia está no ar. E o brasileiro teve uma semana nada feliz, né? Gasolina muito mais cara e chegou a hora de você, consumidor, exercer o seu papel. Evitar postos que estejam praticando preços abusivos e fiscalizar. De preferência, bote álcool no seu carro, porque a demanda de gasolina vai sobrar e provavelmente vai ter que baixar. Confira. Absurdo, já fui em 3 postos, não abasteci em nenhum deles. Por quê? Muito caro. Esse reajuste diz que vai aumentar mais centavos ainda. É um absurdo isso, gente. Você pagava quanto mais ou menos no litro da gasolina? Pagava 3 e alguns centavinhos assim, entendeu? Acho que São Paulo tá até mais barato do que aqui, na época que eu fui. Tá muito caro, tá 4, teve um que eu tava 4,40. Ontem eu fui pedalar no Jardim Jalá, tava 4,40. Você sabia que se você perceber um aumento abusivo demais, você pode fazer uma denúncia no Procon? Eu tô quase fazendo isso. Desde ontem que eu não abasteço. Tá complicado, né? Essa realidade não é só a de Milena, mas de diversos brasileiros que precisam abastecer seus veículos. Isso porque o setor econômico do governo federal anunciou na última semana o aumento de tributos sobre os combustíveis com o objetivo de aumentar a arrecadação para cumprir a meta fiscal de 2017. Eu acho um absurdo o preço da gasolina, tantos aumentos, a crise do jeito que está, eu boto a gasolina para R$ 4,20, sendo que nada sobe para a gente, só faz mesmo a gente gastar mais e mais e mais. A decisão sobre o repasse ao consumidor final é de cada posto de combustível. No caso da gasolina, a tributação mais que dobrou, passando de 38 centavos para 79 por litro. Se a alta for repassada na íntegra para o motorista, o litro da gasolina pode ficar até 41 centavos mais caro. Em Salvador, alguns estabelecimentos mantiveram o preço. Outros fizeram reajuste de acordo com o aumento e tem ainda aqueles que aumentaram os preços acima do valor do reajuste. Essa variação é um pouco delicada de se tratar porque ela pode gerar um grau de precisão que eu possa não ter. Por que eu lhe digo isso? Além do índice de variação da gasolina, tem a questão do custo, de quando ela foi comprada, da quantidade em que ela foi comprada. A gente sabe que no mercado, quanto maior a quantidade, menor o preço unitário. Mas o importante é que o consumidor veja aquele preço que não fuja muito da média. Se tiver um preço acima da realidade do mercado, pode ser abusivo. Se tiver um preço tabelado no mercado, pode sugerir uma cartelização. Apenas sugerir, o que é mais difícil de ser comprovado. E se estiver abaixo do preço de mercado, a atenção deve ser redobrada, porque às vezes tem um problema na bomba de gasolina, o volume ser dito comum quando em verdade sai outro, pode ter o problema na qualidade daquela gasolina ou a famosa gasolina batizada. Para todas essas nuances e discussões, ele pode sempre exigir que seja feito o teste da bomba, que tem um garrafão próprio para isso, fornecido pela Agência Nacional de Petróleo. Ele pode solicitar análise ou resultado da análise da qualidade daquela gasolina, ou até mesmo alguns indicadores. Em determinadas bombas tem lá o álcool, uma vareta, me permitam chamar dessa forma, que ele vai dizer a graduação, se o álcool está dentro ou fora da especificação. A população pode denunciar essa cobrança abusiva ao Procon e, caso seja constatada irregularidade, o dono do posto pode pagar uma multa que varia de 600 a 6 milhões de reais. É importante que o consumidor sempre tenha acesso à informação correta, precisa e adequada. Então, a condição de pagamento, se é à vista, se é no cartão, o preço que está sendo praticado, a razão por eventual aumento ou condição promocional, porque às vezes você tem a gasolina comum no mesmo preço da gasolina aditivada. Então, é sempre interessante acompanhar esses aumentos e variações, tanto para fins de economizar, quanto para fins de perceber abusos, que caso exista, ele pode sempre recorrer a um balcão de atendimento Procon, prestar denúncia
E na hora, no momento em que ele perceber, com o aplicativo do Procon, o Procon BA Mobile, ele tem na plataforma Android, no iOS, que é da Apple, você pode baixar o aplicativo, tirar a foto do cartaz e ir lá escrever sua denúncia. Então, de onde você estiver, com celular, um tablet ou smartphone, você pode prestar sua denúncia sem precisar vir no balcão de atendimento do Procon. Caso isso aconteça realmente, qual é a consequência para os proprietários dos postos de gasolina? Uma vez que a denúncia seja recebida pelo Procon, ela vai dar início a um processo. E como é um processo, eu tenho um momento de fala do consumidor, que é a denúncia via de regra, e tenho um momento de manifestação do próprio fornecedor, que é a hora em que ele se defende. Olhando e analisando as argumentações para o sim ou para o não, eu posso ter o julgamento do processo implicando na aplicação de uma multa. Galera, vamos lá, né, fazer essa corrente, porque não dá. Vai todo mundo se conformar, esse aumento aí, esse reajuste absurdo. Pelo amor de Deus. Governo mantém previsão do crescimento da economia em 2017. Com a retomada da economia, a arrecadação do governo também vem se recuperando, mas algumas receitas ainda não se concretizaram. E diante da necessidade de manter as contas públicas equilibradas e cumprir a meta fiscal de 2017, o governo anunciou nova redução nos gastos federais, da ordem de 5 bilhões e 900 milhões de reais. O contingenciamento vai preservar áreas essenciais como a saúde, por exemplo, e poderá ser revertido com a entrada de novas receitas. Concentramos a estratégia do ajuste fiscal inicialmente na contenção das despesas. Principalmente a principal medida, claro, é a aprovação do teto do gasto, que inclusive já está sendo aplicado este ano. Outras medidas complementares têm sido adotadas e novas medidas estão em discussão. Tudo isso está sendo feito no sentido de garantir a estabilidade econômica do país e garantir que nós tenhamos as bases sólidas para a retomada do crescimento e, portanto, o crescimento natural das receitas e correção dos déficits que hoje nós enfrentamos. O ministro também explicou o reajuste no PIS/COFINS sobre os combustíveis. O impacto é de aproximadamente 41 centavos por litro sobre a gasolina, 21 centavos por litro de diesel e cerca de 20 centavos para cada litro de etanol. O reajuste deve gerar uma receita adicional de 10 bilhões e 400 milhões de reais aos cofres públicos. Essa medida de aumento de tributos foi tomada pela estrita necessidade. Nós estamos comprometidos com o cumprimento de uma meta fiscal para 2017 e, conforme já havíamos mencionado em oportunidades anteriores, nós só tomaríamos uma medida de alteração de tributos em último caso. A natureza do nosso déficit fiscal é totalmente explicada pela magnitude do déficit da Previdência. Não fosse o déficit da Previdência, nós não estaríamos experimentando nenhum déficit. E a oferta de hospedagem cresceu nos últimos 5 anos. Juan é gerente de um pequeno hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Graças aos eventos esportivos realizados nos últimos anos, o estabelecimento ganhou uma boa repaginada. Com esse boom que o Rio teve em 2007, de Copa do Mundo e Olimpíadas, e a grande demanda de turismo, a gente resolveu realmente dar uma melhorada no nosso serviço, na nossa qualidade, na nossa hospitalidade. Então, a gente resolveu reformular o hotel. E os jogos ajudaram também a ampliar a rede hoteleira, como mostra a pesquisa do IBGE. Com essa pesquisa, nós temos essa oferta bem mensurada. Hoje em dia, se pode saber ao certo quantos estabelecimentos, de fato, são de hospedagem. Ela é um subsídio para as novas políticas. De acordo com o levantamento, havia no Brasil, em 2016, mais de 31 mil estabelecimentos disponíveis, como hotéis, pousadas e albergues. O número é 15%
1% maior que o registrado na pesquisa anterior, de 2011. Foram ainda mapeadas 1 milhão de unidades habitacionais, categoria que inclui suítes, quartos e chalés. O número é cerca de 17% maior que em 2011. Já o número de leitos cresceu mais de 15% no mesmo período. São mais de 2 milhões em todo o país. Conhecendo seu parque hoteleiro, hoje o Ministério do Turismo tem condições, por exemplo, de colocar cursos de qualificação nestas regiões, porque hoje ele conhece, ele sabe que uma determinada região tem um número de estabelecimentos e que lá vai precisar de qualificação. O gerente Juan acredita que os hóspedes têm muito a ganhar com os pequenos hotéis que predominam no Brasil. Um hotel que se torna um pouco mais familiar, né? Você tem a comodidade de ter, acredito eu, que o cliente de ter tudo rápido, de ser mais pessoal, né? De não ter muita demora em check-in, muita demora em check-out. Então, acredito que seja por esse motivo. E você vai ver no próximo bloco. Blitz de alcoolemia notificam mais de 2.000 motoristas. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. Blitz de alcoolemia notificam mais de 2.800 motoristas, deixando o nosso trânsito mais seguro. A Transalvador já abordou, desde o início do ano, 22.124 condutores nas operações diárias de blitzes da Lei Seca, tendo sido notificado por alcoolemia ao volante 2.812 deles. Ao todo, 19 pessoas foram encaminhadas à delegacia por crime de trânsito quando o teor alcoólico é mais alto que 0,3 miligramas de álcool por litro de ar, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. Mais de 840 veículos foram removidos para o pátio e 2.634 carteiras nacionais de habilitação ficaram retidas. O resultado são vias mais seguras e com menor incidência de acidente. Em 5 anos, o número de acidentes com vítimas teve uma redução de 36%, saindo de 6.827 em 2012 para 4.362 em 2016. O número de mortes no trânsito também acompanhou o ritmo, com queda de 45%. Em 2012, 247 pessoas morreram no tráfico de Salvador, enquanto em 2016 foram 137. Quando a quantidade de álcool é superior a 0,3 mg por litro de ar, a infração é caracterizada como crime e a pena é detenção de 6 meses a 3 anos, além das medidas administrativas, como multa de R$ 2.934 e suspensão da CNH ou proibição de se obter o direito de dirigir. E um decreto simplifica o atendimento nos serviços públicos. O decreto da cidadania ou da desburocratização, como está sendo chamado pelo governo. A nova norma, assinada pelo presidente Michel Temer, tem o objetivo de simplificar a entrega de documentos nos órgãos públicos federais emitidos por instituições oficiais de todo o país. De agora em diante, o cidadão, por exemplo, quando ele vá se endereçar à administração pública solicitando um serviço, a administração não faça várias vezes a mesma requisição do mesmo documento. A ideia é que se o documento ou aquela informação já se encontre na base de dados da administração pública, a administração pública primeiramente deve ir atrás desse documento na sua base de dados, né? E depois, então, solicitar ao cidadão caso ela não disponha dessa informação. Depois do decreto, o que nós temos é o seguinte, a regra é a não exigibilidade da autenticação de documentos, salvo se houver obrigatoriedade legal ou se houver alguma dúvida fundada sobre a autenticidade desses documentos. A dispensa de autenticação e reconhecimento de firma para empresas é fruto da decisão de um grupo de trabalho sobre desburocratização e modernização do Estado, dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. O próprio servidor público vai conferir a cópia do documento com o original. Já a cópia autenticada dispensa essa conferência. As firmas dos requerentes, dos postulantes, não precisam mais ser reconhecidas. Pode ser conferida a assinatura pelo próprio servidor.
Os documentos não precisam mais ser autenticados. À vista do original, o próprio servidor diz que confere com o original e tem a tramitação. Com isso, nós temos rapidez, simplificação e fazendo o Brasil ficar mais leve. Para Salomão, dono de uma banca de revista e lanchonete no centro de Brasília, a medida vai facilitar muito a vida das pequenas empresas. Vai adiantar bastante. O tempo, né? Tempo pra gente é ouro, né? Segurança pública é reforçada no oeste da Bahia. Confira. Uma unidade do DICEP, Distrito Integrado de Segurança Pública, e um SICOM, Centro Integrado de Comunicação, foram inaugurados pelo governador Rui Costa em Barreiras, no oeste baiano. O DICEP conta com 2 celas de custódia, equipamentos para a polícia técnica e reúne também as polícias civil e militar. O SICOM vai unificar as chamadas de emergência de 14 municípios da região por meio do 190 e será responsável também pelo videomonitoramento de Barreiras. Outros municípios poderão instalar câmeras nas ruas para aderirem à tecnologia. Nós queremos ampliar, numa parceria com o comércio local, com a prefeitura local, o número de câmeras, não só na cidade de Barreiras, mas em todas as cidades, para que a gente tenha um grande número de câmeras de monitoramento e isso, com certeza, aumentará a segurança pública. Foram projetos que nós desenvolvemos há muitos anos atrás, com todo o apoio que o governo do estado deu, o governador Rui Costa, a secretaria. Nós estamos conseguindo hoje fazer essas 2 entregas aqui. Na visita a Barreiras, Rui anunciou a ampliação do Hospital do Oeste e a retomada das obras da UPA. Nós vamos acrescentar 60 leitos de enfermaria, instalar o serviço de cardiologia, cirurgia cardíaca, hemodinâmica e o serviço de oncologia, ou seja, tratamento contra câncer no Hospital do Oeste, além da ampliação dos leitos de UTI de adulto e UTI infantil. O dia de trabalho em Barreiras começou com uma reunião da caravana do Pacto pela Vida. A região reduziu em 7,8% o número de homicídios nos primeiros 6 meses deste ano. Em seguida, o governador Rui Costa, a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Barreto, e outras autoridades inauguraram o Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos, no Fórum Tarcílio Vieira de Melo, também em Barreiras. Nós estamos aqui numa atuação para combater a violência e estamos tendo dados, inclusive, de uma melhora significativa. Nós estamos tentando o fortalecimento da segurança pública. E você vai ver no próximo bloco, o trabalho da Prefeitura visa reduzir os números dos casos de tuberculose. Não sai daí, o CNT Notícia volta já. E um grupo de trabalho visa reduzir o número dos casos de tuberculose em Salvador. Confira. Tosse constante, emagrecimento, fraqueza e febre. Esses são os sintomas mais frequentes de uma doença antiga, mas que ainda preocupa o setor de saúde. A tuberculose é uma doença milenar, que se conhece há muito tempo e a gente não consegue acabar com a tuberculose. Porque a tuberculose tem vários fatores associados. Má distribuição de renda, pobreza, má moradia e aglomerado de pessoas. E de um tempo para cá, de década de 80 para cá, aumentou mais em função do HIV. O HIV diminui a imunidade e a tuberculose acontece mais nesses pacientes. Então, o paciente que está tossindo há mais de 3 semanas tem que ser investigado porque ele pode estar com tuberculose. Qualquer fator que gere baixa resistência do sistema imunológico de uma pessoa pode favorecer o contágio da tuberculose. A tuberculose é causada por um bacilo que é transmitido pelas vias aéreas. Então, se eu tenho tuberculose, eu tenho chance de passar para meus familiares e para as pessoas que convivem comigo através da tosse, ou do espirro, da fala. Se eu estiver infectado, eu posso passar essa bactéria para outra pessoa. E essa pessoa tem chance de ter tuberculose. O grupo condutor vai priorizar alguns grupos populacionais que têm mais chance de doença. Morador de rua tem quase 60 vezes mais chance de ter tuberculose. Paciente portador de HIV/AIDS tem mais chance de ter tuberculose. Paciente presidiário tem mais chance de tuberculose. Se a gente age nesse grupo, a gente começa a controlar mais a doença.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, somente este ano foram registrados em Salvador cerca de 700 casos de tuberculose, com 14 mortes. E em todas as unidades básicas, como essa daqui, possuem equipes para fazer o atendimento, realizando diagnóstico e prevenção da doença. O médico clínico que atende na rede de atenção básica do município explica também o objetivo e as ações da secretaria ao criar um grupo de controle da tuberculose na capital baiana. A tuberculose é um problema mundial de saúde, tanto que o Ministério lança em conjunto com outros setores um plano para acabar com a tuberculose como um problema de saúde pública até 2035. Hoje, o Brasil tem incidência de 33 casos por 100 mil habitantes, o Brasil como um todo. A Bahia também segue o estado. A Bahia tem 33, 34. Já Salvador tem o dobro. Salvador tem um dobro de incidência dos casos de tuberculose. Tosse por mais de 3 semanas é considerado sintomático respiratório e tem que procurar os postos de saúde para fazer o teste rápido molecular ou a baciloscopia. São exames que dão o diagnóstico de tuberculose. Quanto mais a gente faz isso precocemente, a gente evita que a doença se propague, porque a doença é de transmissão aérea, passa de pessoa a pessoa. Se uma pessoa tosse há mais de 3, 4, 5 semanas, ela está passando para outras pessoas e aí a gente não consegue cortar essa cadeia de transmissão e e diminuir a incidência da tuberculose. Uma das formas de prevenção é a vacina BCG, recomendada para o primeiro mês de vida de um bebê. Mas após ser diagnosticada, o grande risco da doença, que pode levar até a morte, é a falta de cuidado com o tratamento. Não adianta só tratar o paciente, a gente tem que examinar o contato. Todo contato intradomiciliar e todo contato de trabalho deve ser examinado para descobrir a doença ou para descobrir a infecção, que são coisas diferentes. A doença, você tem sintomas, você tem que tratar como doente. O infectado tem chance de fazer doença. E por ter chance de fazer doença, a gente faz o tratamento da infecção latente. E uma palestra marcou o aniversário da Biblioteca Anísio Teixeira. A Biblioteca Anísio Teixeira possui mais de 13 mil obras. Destaque para os livros do educador nascido em Caculé em julho de 1900 e morto há 46 anos. A biblioteca foi batizada em 1985, homenagem pela contribuição com a educação. Um dos principais educadores do país, ele é o pai da educação moderna. Toda a estrutura educacional que a gente teve, pública, foi graças a ele. A comemoração teve apresentação musical e uma palestra para educadores, bibliotecários, estudantes e familiares de Anísio. Letícia se orgulha da trajetória do bisavô. Naquela época não tinha muitos recursos e ele conseguiu trazer essa escola para cá, para a Bahia, para Salvador. Então é um enorme prazer ser neta dele. Eu queria muito conhecer ele, mas infelizmente eu não pude conhecê-lo. Além do acervo especial, a biblioteca oferece atendimento a surdos e espaço infantil. O espaço funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde e aos sábados, de 8 da manhã à 1 da tarde. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira em Salvador. De acordo com o tempo agora, a previsão para esta terça é de sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 28 graus. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do CNT Notícia. Como sempre, é claro, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Desde já, marcando encontro para a próxima edição. E eu te espero. Uma excelente semana e até lá!